Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa ocasião, eu saúdo você que está me ouvindo agora, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro programa de uma série que nós vamos estar compartilhando da Palavra de Deus ao seu coração. Iniciando a série, nós vamos falar um pouquinho de apologética, que é a defesa da fé. A fé não é feita para nós atacarmos, mas para nós defendermos. Sim, é bíblico, é saudável, porque a igreja e a fé cristã, a Bíblia, as Escrituras Sagradas têm sido atingidas nesses dias. Por isso nós nos levantamos para proclamar a verdadeira palavra de Deus e a sã doutrina. Com todo respeito e amor, eu dedico esse programa, esses momentos que vamos falar com você, aos nossos amigos católicos, porque nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas para defender aquilo que cremos baseado na Bíblia Sagrada. Então eu dedico esses minutos que vamos estar juntos aos nossos amigos católicos, com o primeiro tema que nós vamos trazer nessa série de estudos, que é: Pedro foi realmente o primeiro Papa? Vamos iniciar aqui falando alguns argumentos bíblicos e históricos que, segundo a nossa crença nas Escrituras, confirmarão que Pedro não foi o primeiro Papa. A começar, Pedro viveu nos tempos de Jesus, nos primeiros anos da nossa era, e, segundo a história e a tradição católico-romana, foi no ano de 607 depois de Cristo que se iniciou o papado, que pela primeira vez o bispo de Roma foi chamado de Papa, e era Bonifácio III, o sumo pontífice, o primeiro Papa que foi realmente chamado com este nome. Portanto, 600 anos depois de Pedro e do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, segundo a Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 14, nos diz que Pedro tinha uma sogra. E como você e eu sabemos, só tem sogra quem é casado. Mateus 8, 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Os católicos romanos apregoam que o Papa tem a infalibilidade, ou seja, como sumo pontífice, como vigário de Cristo na terra, ele é infalível. Porém, a doutrina da infalibilidade papal é muito recente, ela data de 1870. Portanto, antes disso, seriam infalíveis os papas, e a Igreja Católica não havia reconhecido isso, ou eles eram falíveis e só a partir de 1870 se tornaram infalíveis, porque foi quando foi homologado este dogma. Então fica aí a dúvida para os nossos amados católicos responderem. Pedro também, no livro de Atos dos Apóstolos, é tratado como um dos apóstolos. Não vemos em nenhum momento no livro de Atos, que trata do início da história da igreja, não vemos em nenhum momento Pedro tendo algum destaque especial como pontífice, como líder da igreja. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 11. 2 Coríntios 12, versículo 11. Paulo afirma o seguinte: fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. O apóstolo Paulo falando que ele em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Portanto, também aqui nós vemos que Pedro não era superior, não era infalível, não era o líder dos demais apóstolos. O ministério apostólico de Paulo era equivalente em importância, em autoridade eclesiástica, em peso da autoridade que nosso Senhor Jesus Cristo deixou à sua igreja.
Se você puder, abra também em Gálatas capítulo 2, versículo 8. Gálatas 2, 8. Que diz assim, o apóstolo Paulo novamente falando: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aqui também Paulo diz que o mesmo Senhor Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que operou de maneira poderosa em Pedro, também operava nele. Mais uma vez, o ministério de Paulo é comparado e nivelado com o ministério de Pedro. Em Atos 8,14, veja você que nós estamos nos baseando na Bíblia Sagrada. Você pode abrir a sua Bíblia, amado irmão católico, você pode abrir sua Bíblia católica ou Bíblia evangélica, não tem problema, os textos são os mesmos. Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Veja aqui que os apóstolos enviaram Pedro e João para Samaria, para evangelizar os gentios, para evangelizar os samaritanos. Então Pedro foi enviado. Se Pedro fosse o sumo pontífice, se Pedro fosse o papa, ele enviaria outros discípulos, outros apóstolos até aquela região, dadas as muitas tarefas e ocupações que o principado, que ali o sumo pontífice teria no seu cargo. Então ele enviaria outros, mas veja que foi Pedro e João que foram os enviados.